boa tarde aos telespectadores do programa Arte de Fazer Amigos. Conforme nós prometemos na última entrevista, hoje estamos aqui com a doutora Ana Paula Braose, a Ribeiro Braose, que é uma das profissionais aqui da arte odontologia, é uma das profissionais com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, uma das mais graduadas em Curitiba, numa área da odontologia que às vezes deixa um pouquinho a desejar, que é a parte de diagnóstico de outras lesões bucais, tirando cárie, tirando doença de gengiva, com o que a maioria dos profissionais se preocupa, e às vezes não se preocupa com lesões importantes que podem aparecer dentro da nossa boca. E inclusive tem profissionais que às vezes dizem eu nunca vi um câncer na boca, mas a gente fica pensando assim, quantas vezes o câncer te viu, né? Porque realmente a incidência dele é muito grande. Então, antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria, antes de conversar com a doutora Ana Paula, eu gostaria de fazer uma homenagem a dois grandes professores desta área, que eu considero assim, foram os melhores que eu tive assim na minha vida. Um não foi meu professor, mas foi meu colega, né? E aqui a minha homenagem à doutora Maria Helena Tomasi, a viúva do doutor Antônio Fernando Tomasi, que foi uma das maiores sumidades relacionadas, tem livros publicados, os principais livros do Brasil, dos nacionais aqui a respeito do assunto são dele, né? Então eu gostaria de prestar uma homenagem, já faleceu, infelizmente já faleceu, mas eu tive o prazer de ter trabalhado com ele como colega, como professor dentro da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E a outra pessoa também que eu presto uma homenagem muito grande, é um grande amigo, está afastado das funções, né, como o grande cirurgião dentista nessa hora, né, nessa especialidade, tá? O Dr. José Narciso Gren, que também foi meu professor na Universidade Federal e foi meu colega também de magistério dentro da Pontifícia Universidade Católica. E dava gosto de ver o doutor Narciso falar sobre uma lesão, explicando para um aluno. Nós, como professores, até o cercávamos porque era fantástico ver o tipo de explicação que ele dava, simples, fácil de entender. Então, minha homenagem a esses dois grandes profissionais. Nós vamos chamar os comerciais antes de conversar com a doutora Ana Paula, né? E vamos chamar o Alexandre Rodrigues, aqui, né, o nosso chefe do nosso programa, para que ele conduza a entrevista depois dos comerciais, ok? Então, aguarde um pouquinho. Obrigado. Arte Odontologia tem por objetivo a excelência. Contamos com profissionais capacitados, mestres, doutores e especialistas da área, trazendo especialmente tecnologia e inovação, sem deixar de lado a humanização e o cuidado de tornar cada paciente único. A Arte Odontologia oferece as principais especialidades para que nossos pacientes sejam atendidos com toda a comodidade e recursos que necessitam. Venha para a Arte Odontologia. Para nós, a felicidade começa como seu sorriso. Bom, gente, estamos aqui na Arte de Fazer Amigos, no quadro Arte Veio com Saúde, com a doutora especialista em estomatologia, que vai estar explicando o que é isso tudo para nós, doutora Ana Paula Braose, Ribeiro Braose, né? Isso. E está aqui com a gente hoje para falar desse assunto que é muito importante. Muita gente estranha essa nomenclatura, pensa que é doenças do estômago, que não deixa de ser, né? Está ligado diretamente à nossa boca, à nossa saúde bucal. Doutora, é um prazer tê-la aqui no programa. E eu gostaria então de explicar, de você falar um pouquinho sobre essas doenças que são acometidas através desse problema que não é tão raro, né? Não mas é pouco falado no nosso meio. Isso, que são as doenças bucais de uma forma geral. Então, como eu disse, estomatologia é o estudo das doenças bucais e peribucais. Sempre que uma pessoa tem alguma afecção, alguma doença que está incomodando na boca, que a gente chama de mucosa da boca, então pode formar como se fossem feridas e que popularmente são conhecidas como aftas. Os pacientes eles sempre vão dizer, olha, eu já estou com uma afta aqui na minha boca que está durando assim uns 3 meses, ou então tenho sofrido com muitas aftas bucais e que muitas vezes na verdade tratam-se de outras doenças e que não são verdadeiramente aftas, certo? Aftas acaba sendo um termo genérico.
e que quer dizer assim, é um termo geral e que quer dizer que a pessoa tem uma úlcera na boca, tem uma ferida, tá? Uma ferida aberta no tecido. Isso pode se tornar um câncer, se tornar uma doença maior? Depende da característica. Quando é pura e simplesmente a afta, elas podem acontecer na bochecha, embaixo da língua, no fundo aqui assim da gengiva, mas são doenças que acontecem assim, espontaneamente, então é um rompimento espontâneo da mucosa. Ele é um pouco diferente daquela situação em que você come alguma coisa, por exemplo, um abacaxi, que vem uma coisinha lá do abacaxi, um espinhozinho que machuca a mucosa, aquilo não se trata de afta. Da mesma forma, quando você está escovando os dentes, às vezes meio apressado, de repente bate a escova de dente naquela gengiva, faz um machucadinho, você acha que está com uma afta. Não é, são coisas diferentes. Então, afta é um termo geral que as pessoas costumam rotineiramente utilizar, mas trata-se de doenças diferentes. Vamos falar um pouquinho, então, eu puxei o câncer. Como é que pode aparecer o câncer na boca, na garganta? Sim. O que pode trazer isso? O câncer, infelizmente, é uma patologia assim, bastante prevalente, assim, ainda aqui no sul do Brasil. Nós temos uma prevalência bastante grande, cerca de 10 mil casos novos de câncer de boca ao ano. E aí fica a pergunta, mas pode acontecer câncer na boca? Muitas pessoas têm uma dúvida como essa. Pode sim acontecer. Ela pode acontecer desde as lesões no lábio, principalmente no lábio inferior, que está exposto à radiação solar, né? Aquelas pessoas que trabalham no sol, que tem comércio ou trabalham, por exemplo, na construção civil, de jardinagem, estão muito expostos à radiação solar, principalmente pele branquinha, olho claro, cabelo claro, tem uma maior tendência de desenvolver o câncer no lábio inferior. E dentro da boca também é um problema bastante grave, só que aí ele está relacionado com outros fatores de risco, que são principalmente o cigarro. Viu só? Certamente, você está sabendo bem. Bem, O cigarro é assim o principal fator causal do câncer de boca. Inclusive, deixa eu cortar você um pouquinho. Sim. O Dr. Tertuliano falou muito da temperatura interna do nosso corpo. Certo. E o chimarrão. O cigarro atinge uma temperatura tão alta que acaba fazendo uma lesão e junto com as químicas, eu acho que daí que acelera uma célula cancerígena que você já tem a predisposição. Exatamente. Né? O chimarrão está bem relacionado assim com a temperatura, não em si a erva mate. Sim. A erva mate em alta temperatura na mucosa, que é o tecido que reveste a boca, aí sim ele pode causar alterações nas células da boca e aí essas células se transformarem de uma maneira maligna e causarem a formação de uma lesão de câncer. Quais seriam os primeiros sintomas para que a pessoa tivesse que ver um médico por causa do câncer para prevenir? Bem, quando se trata de câncer de boca, geralmente o primeiro profissional que vai visualizar vai ser o cirurgião dentista. Mas se passar batido pelo cirurgião? Se passar batido pelo cirurgião dentista, o que é uma lástima, aí ele deve procurar um oncologista ou um cirurgião de cabeça e pescoço. Mas quais seriam os sintomas? Os principais sintomas de uma pessoa que está com uma lesão de câncer seria uma lesão esbranquiçada, ou uma ferida, ou uma lesão avermelhada e que não cicatriza há mais de 15 dias, podendo causar dor, sangramento, podendo ou não causar dor, mas com sangramento e muitas vezes com o que a gente chama de linfonodos, que popularmente se conhece como ínguas, tá certo? Então são lesões que não cicatrizam há mais de 15 dias. Ou placas brancas, ou regiões bem avermelhadas, ou áreas que estão ulceradas, ou seja, aquela área que já virou uma ferida na boca da pessoa. Olha só, o nosso tempo é curto, eu vou ter que segurar aqui, mas semana que vem continua. Eu vou continuar com a doutora aqui, vou gravar e vou deixar para semana que vem, porque nós vamos falar sobre herpes, sobre língua geográfica e muito mais novidades para vocês. Então nós estamos fazendo aqui em capítulos para que você não perca. Não saia daí que o programa continua e com a doutora Ana Paula semana que vem. Já está dito aqui e a minha promessa feita.